Abaixo-assinado reúne mais de 1 milhão de assinaturas de brasileiros e estrangeiros em apoio a medidas de preservação da Amazônia. Empresa Tonoli do Brasil é responsável por montanha de rejeitos tóxicos na região norte de Jacareí. Dia Nacional de Combate ao Fumo reforça que o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. E hoje vamos receber o jornalista Rodrigo Vieira, que vai comentar os resultados da sessão ordinária que aconteceu ontem aqui na Câmara Municipal. E também a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB. Notícias, informações e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia! Começa agora mais uma edição do Jornal Matinal aqui da TV Câmara Jacareí, onde você fica bem informado sobre o Poder Legislativo e também sobre o que acontece na nossa cidade. E comigo, a jornalista Cibele Sugano. Bom dia, Cibele. Bom dia, Leilane. Mais um ótimo dia para todos nós. Seja bem-vindo você aí, espectador, e participe com a gente por meio das redes sociais. Envie perguntas para os nossos convidados e também sugestões do que você quer ver aqui na TV Câmara. Vamos começar com alguns destaques da nossa região e também do cenário federal no Giro de Notícias. Nossa primeira notícia vem do Jornal Diário de Jacareí. Observatórios da nossa cidade e também de São José dos Campos se fundem para ações mais consistentes. Essa união objetiva que o controle social nos dois municípios seja feito de forma integrada e consistente. O presidente do novo observatório é o empresário e coordenador de cursos da Univap, o Ricardo Ramad. O Observatório Social é uma instituição de sociedade civil e sem fins lucrativos, que é disseminadora de metodologia padronizada, a criação e atuação de rede de mais de 140 organizações democráticas e também apartidárias. Próxima notícia do jornal O Vale. Prefeitura de Jacareí prevê custo maior com uniformes escolares. Volta para a pauta, então, né, Cibele, a questão dos uniformes. Novamente a pauta dos uniformes, a pauta da licitação. O prefeito Isaías prevê um custo de cerca de R$500 mil a mais na compra dos uniformes escolares para o ano de 2020, em comparação ao obtido este ano. A licitação tem o valor de R$2.400.000, sendo que o contrato de 2019 foi de R$1.900.000 para entrega de 13.500 uniformes. Que é a mesma quantidade que vai ser pedida para o ano de 2020. Segundo o próprio prefeito, a entrega das roupas no primeiro dia de aula acaba sendo tarefa quase impossível devido ao empenho de despesa que tem que ser feito no início do ano. Para 2020, informou que entregará dentro do primeiro mês letivo. Então, os pais podem esperar não no primeiro dia de aula, mas no primeiro mês de aula das crianças. Próxima notícia, Agência Senado. A Comissão de Educação analisa hoje a prioridade para produtores de economia solidária na merenda escolar. O projeto dá a produtores rurais e também a cooperativas que operam nessa questão da economia solidária a preferência como fornecedores de produtos de merenda escolar. O projeto inclui a economia solidária na cota preferencial de 30% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são usados para comprar a produção da agricultura familiar. Então, a ideia aí é valorizar essa questão da produção familiar, levando essa alimentação para as escolas. Próxima notícia da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia vai pautar projetos de consenso entre agronegócio e meio ambiente. Pois é, o Rodrigo Maia afirmou que parlamentares ligados ao agronegócio e meio ambiente se reunirão para apresentar a lista de projetos de consenso entre as duas áreas para demonstrar a importância do parlamento na preservação ambiental. Segundo ele, as propostas serão votadas nas próximas semanas pela Câmara. O presidente da Câmara disse também que pautas polêmicas, como novas regras ao licenciamento ambiental, não devem ser votadas de imediato, mesmo sendo importantes. Nossa última notícia vem lá voltando ali, a Agência Brasil, balança comercial registra superávit parcial
de 30 bilhões de dólares no ano. A balança comercial brasileira registrou então um saldo positivo de mais de 30 bilhões de dólares de janeiro até agora o mês de agosto. A média diária das exportações chegou então a quase 920 milhões de reais, contra 848 milhões no mesmo período do ano passado. Os destaques foram minério de ferro, petróleo em bruto, soja em grãos, milho também em grãos e café. Bom, esses foram os destaques de hoje no nosso giro de notícias. Ontem foi dia de sessão ordinária aqui na Câmara Municipal e agora a gente vai conferir tudo o que aconteceu ontem com o jornalista Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Oi, Leilane, bom dia Sibeli, bom dia Rodrigo. A todos. Sessão tranquila ontem, né, Rodrigo? Um projeto que entrou na pauta da ordem do dia, projeto de autoria do vereador Paulinho dos Condutores. Isso, o Paulinho ele pretendia alterar uma lei de 96, que já estabelecia umas certas regras para os condutores de transporte escolar do município. E essa lei foi alterada em 2017 em relação à pontuação, isso está na tela aí, né, em relação à pontuação desses condutores para a obtenção do alvará de licenciamento. Assim como a gente tem na nossa carteira de motorista os 20 pontos, né, você não pode ultrapassar os 20 pontos, senão você perde o direito de dirigir. O Paulinho queria estender esse limite de 20 pontos para os condutores de transporte escolar, uma vez que a alteração feita em 2017, ela reduziu esse número para 14 pontos. Então, os motoristas do transporte escolar aqui do município, eles tinham uma restrição maior, ou seja, eles tinham que errar menos no trânsito, cometer menos infrações para poder, no ano seguinte, obter o seu licenciamento, o seu alvará para poder trabalhar. O autor do projeto, o Paulinho, disse que ele ouviu algum desses condutores, algum desses motoristas, e esses motoristas solicitaram para o Paulinho que então aumentasse essa pontuação, igualasse a pontuação ao Código de Trânsito Brasileiro, que é 20 pontos. Então o Paulinho fez o projeto, levou para o plenário. Na hora da discussão do projeto do plenário, o Paulinho do Esporte fez uma consideração em relação aos outros motoristas que também já haviam participado dessa negociação em 2017 em relação à redução da pontuação. E falou, olha, Paulinho, é bom a gente conversar bem sobre isso, porque eu também tenho as informações de que outros motoristas também concordam com esse rigor maior na pontuação para motoristas de transporte escolar, para as crianças. Que eles têm que mesmo ser mais restritivos, porque eles têm uma responsabilidade muito maior, porque eles transportam uma série de 10, 12, 14 crianças de uma só vez. Então há uma necessidade maior de um rigor maior na lei e que eles são favoráveis. Então acho que era legal a gente ouvi-los também, fazer uma reunião aqui na Câmara. O Paulinho do Esporte aí então pediu um adiamento desse projeto por 3 sessões para que o vereador Paulinho dos Condutores chamasse esses motoristas do transporte escolar para uma conversa. Então a partir daí dessa conversa eu não sei como é que vai ficar o projeto, né? Se prevalecer o consenso, talvez o Paulinho até possa retirar o projeto, ou dependendo do caso, como for a votação, manter o projeto e se o projeto ser aprovado, alterando aí para 20 pontos. Mas tudo vai depender, pelo que foi tratado na sessão de ontem, desse encontro, dessa reunião entre os vereadores e esses motoristas, tanto os favoráveis quanto os contrários, porque eu acho que não existe, pelo que o Paulinho do Esporte comentou, não existe um consenso entre eles. Alguns concordam em ser mais restritivos, com 14 pontos mesmo, que é uma medida de segurança até, né, para as crianças, e outros não, que acham que isso também restringe também o direito do profissional de trabalhar, né? Afinal de contas, o Código de Trânsito Brasileiro é a lei maior em relação a esse assunto, e ela determina 20 pontos, assim como vale para nós, né? Então, vamos aguardar essa reunião, que deve acontecer na próxima semana ou na outra semana, porque o projeto foi adiado por 3 sessões, né, por 3 semanas. Então eles têm essas 3 semanas, essas 2 semanas aí, vamos dizer, para poder tratar sobre o assunto.
A gente traz mais notícias daqui 3 semanas para você aí de casa, então, sobre esse projeto especificamente. Deputados da Comissão de Meio Ambiente da Frente Parlamentar Ambientalista receberam na última quarta-feira, ontem, mais de 1.100.000 assinaturas de brasileiros e também estrangeiros em apoio a medidas de preservação da Amazônia. Segundo o último relatório Planeta Vivo da rede WWF, nos últimos 50 anos, mais de 20% da floresta já foi destruída. O ato de entrega das assinaturas reuniu crianças e lideranças indígenas. O coordenador da plataforma Avaz também divulgou uma pesquisa de opinião encomendada ao IBOP sobre a percepção da população brasileira a respeito da Amazônia. 90% dos brasileiros acham que a Amazônia é motivo de orgulho nacional e querem que o governo federal e o Congresso Nacional assumam mais responsabilidade. O que essa pesquisa IBOP mostra é que, na verdade, tem muito mais coisas que unem a gente do que dividem a gente no tema da floresta. Se você pegar, por exemplo, um recorte de eleitores do presidente Bolsonaro, 83% querem que o presidente assuma uma política de tolerância zero contra o desmatamento ilegal. Floresta amazônica está entrando num ponto de não retorno. O que é o ponto de não retorno? Se a gente continuar desmatando, ela entra num processo de destruição por completo. A floresta está desidratando, a floresta está perdendo a capacidade de produzir a água que abastece o sul e o sudeste desse país. Nós precisamos de ação concreta. Chega de papo furado. Chega de um governo discutindo se o número está certo ou se o número está errado. O desmatamento está acontecendo e acontecendo como nunca. Se o Brasil não tomar cuidado com o meio ambiente, não tomar cuidado das pessoas, das comunidades, também não vai ter mais para quem vender os produtos da agricultura. Eu não estou falando aqui para aqueles agricultores que não acreditam nada nisso, daqueles que acreditam ainda que a terra não é redonda, que é plana. Não estou falando desses. Eu chamo a atenção daqueles esclarecidos que estão calados e que estão lavando a mão do desmonte que está sendo feito. Eu chamo a atenção desses. Porque esses está na hora de se posicionar e tomar frente e não deixar acontecer o que vem acontecendo com o país na área ambiental. Isso aí, polêmica, essa questão de devastação da floresta amazônica, mas a gente vai mudar totalmente de assunto e vamos conferir as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira, 29 de agosto, no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Jacareí. E hoje, então, nós temos 5 vagas para auxiliar de cozinha PCD, pessoas com deficiência. Temos uma vaga para eletricista, uma vaga para ferramenteiro e uma vaga para montador de equipe elétrica ou equipe de eletricistas, alguma coisa assim. Caso você queira saber de mais vagas, você acessa ali o jacareí.sp.gov.br. Lembrando que o Atende Bem Trabalhador fica na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro, e atende de segunda a sexta, das 8 às 16h30. E no mês que vem, um super evento promete agitar a cidade. Música, danças e muitas atrações na Noite Caribenha em prol da Nova Aspad, Associação de Pais e Amigos do Down. No dia 13 de setembro, às 21 horas, acontece o baile Caribbean Night Tropical Gypsy, realizado em prol da Nova Aspad, entidade responsável por atender pessoas com síndrome de Down. O evento contará com atrações com temática caribenha, como danças, quiromancia, tarô e também um show com a banda Opus. O primeiro lote dos ingressos estarão até o dia 23 de agosto, no valor de R$ 35,00, incluso cesta de fruta na mesa. O baile será na Casa Branca Eventos, na cabeceira da Ponte do São João, próximo ao Educa Mais. Para adquirir o ingresso, basta ligar 12 99724 9058 ou 12 98854 3930, ou então no endereço Rui Barbosa, número 200, Centro de Jacareí.
Fica o convite aí para quem gosta de dançar, né? Curtir. Noite caribenha. Noite caribenha. Já ajuda e já aproveita para se divertir. Rodrigo, ontem a gente também teve uma sessão solene que homenageou os educadores físicos, alguns educadores físicos aqui de Jacareí. Acho que vai ter oportunidade para todos, mas ontem já foi uma boa galera homenageada aqui. Conta um pouquinho como é que foi a sessão de ontem. Isso, foram 23 homenageados, né, entre entidades aí assistenciais, voluntários, servidores públicos, profissionais da rede privada e da rede pública também de ensino, entidades beneficentes. Todos eles tiveram a oportunidade de ser homenageados, foram 23, participou também o secretário de esportes aqui, ficou homenagem, né, ficou bem emocionado aqui também, né, no momento da plenário cheio da homenagem e tal. E um projeto de autoria da ex-presidente da Câmara, da vereadora Lucimar Ponciano, que vai estar daqui a pouquinho aqui com a gente. Importante esse tipo de homenagem, né? A gente fala tanto aqui no Bom Dia dessa questão de praticar exercício físico, de cuidar da saúde, então nada melhor do que prestar essa homenagem para esses profissionais que são os responsáveis por puxar a nossa orelha e colocar a gente para praticar mesmo exercício. Exatamente. Eles falaram, inclusive, que uma coisa que me chamou muita atenção, estava o plenário cheio, mais de 150 pessoas aqui, mas eles falaram que a gente não cuida só do corpo, a gente cuida da mente, consequentemente, fazendo o exercício, você cuida da sua mente e você cuida também do seu bem-estar social. Então, realmente, parabéns a todos os homenageados e parabéns, de maneira geral, também a todos os educadores físicos aqui da nossa cidade. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Semana que vem você está de volta. Obrigado, Leilane. Obrigado, Cibele. Bom dia a todos. Isso aí, a gente vai para o intervalo rapidinho e no segundo bloco vamos receber a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB. Bom dia, volta já. Estamos de volta com um bom dia e para começar este segundo bloco, vamos conferir alguns dos trabalhos realizados pelos vereadores no quadro Momento Legislativo. Primeiro vereador é o vereador Valmir, do Parque Meia Lua, do DC, que pede informações sobre a falta de grade de proteção na Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Campo Grande. Tem o centro habitacional lá do Campo Grande, na região sul, que, segundo o vereador, tem uma tubulação que está sem grade. Algumas crianças já se acidentaram nesse local, então ele pede que seja colocada uma grade de proteção para que mais crianças não sejam prejudicadas nessa região. O segundo vereador é o vereador Fernando da Ótica, do PSC, que pede à Polícia Militar do Interior a intensificação das rondas ostensivas no bairro residencial Santa Paula, que fica ali na região leste. Então ele pede para o 41º BPMI, a Polícia Militar do Interior, a intensificação dessas rondas que, segundo ele, os moradores estão pedindo para ele mais segurança no bairro. E a terceira é a vereadora doutora Márcia Santos, do PV, que pede mais fiscalização e notificação aos prestadores de serviços do SAI para que refaçam os reparos que apresentem algum tipo de problema. Ela pede, então, para que o pessoal do SAI refaça problemas em obras que estão dando prejuízos aí esparramados pela cidade toda e que essas manutenções, essas pequenas manutenções possam ser refeitas então pelo pessoal do SAI. Bom, lembrando que você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal através do nosso site, jacareí.sp.leg.br. Lá você confere pedidos de informação, solicitação dos vereadores, pode também conhecer os projetos de lei que estão em andamento e opinar sobre projetos que ainda vão entrar na pauta aqui no plenário da Câmara Municipal. Neste segundo bloco, estamos recebendo a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB. Bom dia, vereadora, seja bem-vinda. Bom dia, meninas. Um abraço para o Elton, né, que sempre fui entrevistado para o Elton, hoje ele não está aqui, então um abraço para todo mundo da TV Câmara. E aqui vai os nossos agradecimentos, porque nós sabemos o quanto de apoio, da importância que tem a TV Câmara para a divulgação do trabalho do Poder Legislativo, ações do Executivo, para toda a cidade de Jacareí. Vereadora, em primeiro lugar, a gente tem vários assuntos para tratar aqui, mas uma questão bem importante é a questão de saúde. A senhora tem levantado essa discussão aqui na Câmara Municipal dos carrapatos. A gente sabe que a gente está numa cidade margeada pelo Rio Paraíba do Sul, que é um privilégio, cheio de animais, as capivaras, que são aí as grandes portadoras
desses carrapatos. O que está sendo discutido para poder prevenir a proliferação desses animais? Então, primeiramente, é bom a gente tomar ciência que o carrapato, ele é uma praga mesmo, por conta que ele pode vir de várias fontes. Os animais, e como falou, você mencionou o Rio Paraíba, mas nós temos várias localidades que têm valetas, córregos, então isso ajuda bastante. E o que tem acontecido? Em 2017, como houve uma morte por conta do carrapato, então a cidade ela fica durante os 3 anos em regime de atenção. Então, é tarefa da vigilância sanitária do município identificar os locais de proliferação, como a gente viu lá no Jardim Emília, do lado do Senai, do Campinho, aqui debaixo da ponte, e em vários outros lugares, né? Por conta do quê? Além de ter vários animais, cavalo, capivara, cachorros, é muito propício. E para você ter uma ideia, uma curiosidade que eu fiquei sabendo, depois que a gente vai buscar conhecimento, que uma fêmea, por exemplo, ela pode ter 3.000 filhotes. Então, você imagina como é fácil ter essa infestação de carrapatos na cidade, em todas as localidades. Mas daí você pode falar, mas então, como que vai fazer? Por exemplo, às vezes, na sua casa, por mais higiene que você tenha, você não tem nenhum tipo de animal, mas se um pombo passar em cima da sua casa, pode de repente cair um carrapato ali. Ele é que nem o escorpião, ele tem uma facilidade de se procriar rapidamente. Então, o que essas placas identificam para o cidadão? Que eu devo ter precaução redobrada. Então, e uma coisa também interessante que o conhecimento da vigilância é que o que é o mais perigoso é o carrapato contaminado. Não são todos que estão contaminados. E o que acontece? Como que ele age? Depois de 3 horas no seu corpo. Então, se você passou num lugar que viu lá uma placa de atenção, cuidado, chega na tua casa, dá uma olhada. Se você vai ficar muito tempo num local que já está identificado o risco de carrapato, então você passa um hidratante, um repelente para inibir que mais fique no seu corpo. Mas não esqueça, na hora de tomar banho, olhar bem, identificar bem, peça para alguém ajudar você a olhar, porque a gente sabe que o carrapato é um bicho terrível, ele se esconde nas dobrinhas do nosso corpo, né? Então, assim, todo cuidado é necessário. E agora, lógico, a gente tem que cuidar dos animais também, da saúde dos animais, para que não fique procriando os carrapatos, né? Então, o zelo do dono pelos animais tem que ser também redobrado. Lismar, tanto você, eu já vi pedidos de informação, indicações de outros vereadores para a prefeitura para que tome cuidado com os carrapatos. Mas o que a prefeitura pode fazer em relação... É meio difícil a gente imaginar o que a prefeitura pode fazer em relação a carrapatos na nossa cidade. Mas existe alguma medida tomada pela vigilância para contenção ou prevenção do carrapato, principalmente do carrapato estrela, que é o que realmente pode transmitir doenças? Então, como eu falei, é difícil essa contenção, porque, vamos supor, se fosse barata, então a gente sabe que a higienização do ambiente é muito importante, você vai lá e compra um inseticida e resolve. Mas os carrapatos, como eu falei, uma fêmea, 3.000 filhotes, né? Então, é fácil de levar. O vento leva esse bicho para tudo quanto é canto, então eu acho que a vigilância está fazendo esse trabalho de informar as localidades que ali tem um foco de muitos carrapatos para que a gente tome as precauções, como eu falei. Não tem como, né? Não tem como, porque é que nem lá no Emília mesmo. Tem o córrego, já está o campinho, mas você anda nas ruas, o pessoal fala, olha, na calçada a gente vê carrapato. Então o vento leva, né? Então a gente tem que, acho que, tomar cuidado mesmo com a higiene melhor do espaço. Nós sabemos, por exemplo, que tem muitos cavalos, então que a Secretaria do Meio Ambiente faça um enfrentamento de visitar, orientar, acho que tem que trabalhar um pouco a panfletar, né? E que todos tomem cuidado dos animais e também, que nem no caso, se tiver córrego, mantê-los limpos, né? Porque eles se escondem em qualquer lugar. Então, acho que essa precaução de higienização, de limpeza, capina, cuidado com os animais, e a gente também se cuidar quando passa por um local já com alerta de muitos carrapatos, e a gente vê que isso é todos os cantos da cidade, né? Então, não necessariamente é um local que você vê muito cavalo, que você vê
perto de um córrego, de um rio. Então, acho que é bom a gente tomar cuidado, porque o vento leva muito fácil essa praga, né, para todos os campos. Então, é uma ação que depende principalmente de nós, cidadãos, para conseguir aí, não eliminar, né, mas diminuir o número desses animais na sociedade. Bom, a empresa Tonoli do Brasil fechou as portas em 2001, mas até hoje não resolveu um problema ambiental que afeta moradores do bairro Paraty do Meio, lá na zona norte aqui da nossa cidade. Uma montanha de rejeitos tóxicos em meio à natureza. Essa é a realidade encontrada no bairro do Paraty do Meio, na zona norte de Jacareí. O descarte incorreto de resíduos perigosos levou a Tonoli do Brasil, indústria exploradora e comerciante de metais, a fechar as portas em 2001. Depois de tanto tempo, os rastros deixados pela empresa trazem sérios riscos à natureza e à população. Você está aqui, está cheirando, você vai ali dentro do comércio, está cheirando, você está aqui na rua, está sentindo o cheiro, entendeu? Então o cheiro é forte mesmo. O odor é causado pelo chumbo, material utilizado e comercializado pela indústria. A queima levanta uma fumaça tóxica que, quando inalada, causa dores de cabeça, náuseas e dores musculares. Além disso, o acúmulo desse material no corpo pode causar sérios danos cerebrais, no sangue, rins, sistema digestivo e reprodutor. O local fica próximo ao rio Jaguari, que deságua no Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de várias cidades da região. Além disso, o rejeito tóxico traz danos à natureza local. O poluente, ele vai entrar no solo, ele vai funcionar como se fosse uma pluma, né? Então ele entra concentrado e depois ele vai abrindo no solo. Então vai espalhando essa contaminação. A empresa já enfrenta mais de 20 anos de processos criminais. Durante o tempo de sua atividade, não se sabe ao certo quantas toneladas de resíduos foram produzidos e nem onde esses materiais tóxicos foram descartados. Os crimes ambientais cometidos seguem em processos criminais desde 1998. Na época, o município de Jacareí determinou que a Tonoli do Brasil deveria fazer a remoção do metal perigoso para um aterro industrial que atendesse às normas técnicas. Em agosto de 2010, foi feita uma proposta de conciliação entre o Ministério Público, o município e a empresa. Nela, a acusada teria 2 anos para adequar o galpão, depois mais 2 anos para colocar todo o resíduo no local já adequado e então mais 3 anos para retirar todo o material do local e enviar a sua destinação final. No total, seriam 7 anos para cumprir o acordo, já que um prazo apenas começava ao fim do anterior. Mas, na data final do acordo, nenhuma modificação foi realizada. Nós já tínhamos notícias, nós já tínhamos indicações que a empresa não cumpriria. O parecer técnico da CETESB, responsável pela fiscalização de atividades geradoras de poluição, identificou a presença de vários contaminantes no rio, mas a investigação detalhada sobre os danos causados não foi feita. Em nota, a companhia diz que não pôde continuar com o gerenciamento da área contaminada porque em 2016 a empresa acusada entrou em processo de recuperação judicial. Isso é uma pré-falência, digamos assim. A empresa sinaliza que não tem saúde financeira mais e ela promove a recuperação judicial para já informando aos credores, fala assim, eu já estou em recuperação judicial, possivelmente isso pode se tornar uma falência. A administradora judicial que cuida da recuperação é a Laspro Consultores. A empresa foi intimada no processo em março deste ano e respondeu que não possui poderes para representar a Tonoli do Brasil, pois, segundo a lei, a administração da empresa só passa para as mãos do administrador judicial quando ela declara falência. Enquanto isso, o empresário responsável continua na gestão, apenas sendo fiscalizado pela empresa contratada. Nesta linha do tempo, podemos ver as fases do caso. Em 1998, iniciam os processos criminais contra a Tonoli do Brasil. No ano de 2001, a Justiça interdita e multa a empresa em R$20 mil por dia, enquanto não fossem feitas as adequações. Já em 2010, com nada feito, surge o acordo para regularização no prazo de 7 anos, e o caso fica suspenso até a data final. 6 anos depois, a Tonoli entra em processo de recuperação judicial. No fim do prazo, em 2017,
a empresa não cumpre o acordo e o caso volta com novas intimações. Neste ano, a Laspro Consultores, intimada pela Justiça, diz que não pôde responder judicialmente pela Tonoli e o processo segue em execução. O Ministério Público, também em nota, disse que tem adotado todas as medidas judiciais para fazer com que a empresa recupere a área ambiental ou viabilize a recuperação através de terceiros. Para o coordenador do curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da FATEC, neste caso, o passar dos anos é um forte inimigo da natureza. E quanto mais tempo leva para se remediar essa área, mais pode se agravar a situação. Enquanto isso, a destruição toma conta dos arredores, a montanha de rejeitos continua exposta sem nenhuma proteção e o local abandonado. Pois é, questão seríssima. A gente olha uma matéria dessa, a gente fica alarmado, ficamos preocupados. Vereadora, a senhora esteve lá, coincidentemente encontrou o vereador Valmir do Parque Meia Lua lá. Esse pedido de informação foi publicado no mês de março, então eu queria saber qual foi a resposta, qual foi o pedido de informação, qual foi a resposta da Prefeitura e se vocês estão satisfeitos em como tem sido o andamento de fiscalização da Prefeitura em relação a Tonoli. Então, a gente ficou assim, abismado de ver aquele montante de chumbo lá. Visivelmente tem mais ou menos umas 6 mil toneladas, que daria mais de 1 milhão de quilos de chumbo. Sem todas as precauções, que já foi notificado o termo de conduta em 2001. E até eles tiveram um prazo de praticamente 10 anos para cuidar disso. E a gente passou lá, não estava coberto. E, conclusão, eles não tomaram nenhuma providência no tempo, que venceu isso em agosto de 2017. Então, quando a gente passou lá e viu, daí chegamos no gabinete, nós fomos pesquisar e a gente viu que estava tudo parado. Né? Daí a gente fez, como tem mãos de várias esferas públicas, nós fizemos pedido de informação para a Prefeitura, questionamos a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e também da cidade, né? Na mesma ocasião. No primeiro momento eu não sabia que existia esse grupo de atuação especial do meio ambiente, que é um núcleo do Rio Paraíba do Sul, aqui do Vale. Então a gente encaminhou esse requerimento para a doutora Eliana Taborda, a promotora do Meio Ambiente e Urbanismo da cidade, e daí ela nos informou, isso não cabe a minha atribuição, a atribuição do GA, do GAEMA. Então, a partir do momento, eles me remeteram um parecer no mês de maio, que estão tomando as providências. Né? Então, o que a gente entende nesse processo todo da Tonoli? Primeiro, tem que entrar numa execução de sentença mais árdua, né? Porque visto que venceu em agosto de 2017, né? Então é notório o esquiva da empresa, o descaso com a localidade, o descaso com o rio, porque ali do lado, menos de 100 metros, passa um córrego que ele passa por outros municípios. Então, e a gente vê a reclamação dos moradores do 22 de abril, né, ali da Redondeza. Ali tem uma clínica de recuperação de saúde bem próxima e é um descaso total. Então, a gente espera que agora o Ministério Público, né, ele parta para ações mais duras, de penalizar mesmo, né, porque inclusive já é motivo de risco de prisão para os donos dessas empresas. Porque a gente não pode ficar vendo isso. E também, na ocasião, a gente fez uma provocação. Eu vou estar aguardando a devolutiva do secretário do Meio Ambiente da cidade, Júlio Pires, por conta que tem uma lei estadual do Fundo do Meio Ambiente especial para a área tóxica. Então, acho que cabe ali a gente começar a fazer uma discussão, porque não dá para esperar pela empresa. Nós vimos que ela está desconsiderando as ações, rasgou o termo de conduta, não está cumprindo nem a cobertura dos materiais ali visivelmente, e são toneladas, né? Então, um descaso total. Então, a gente só espera que o Ministério Público, agora aqui do Estado de São Paulo, mas do regional, tome providências drásticas, né? Porque está lá visível, né? Agora, a gente viu ali na matéria muito bem explicado que a empresa fechou as portas em 2011, isso já tem aí anos que ela poderia ter resolvido toda essa questão. A senhora esteve lá no bairro, qual que foi o posicionamento? A gente viu o posicionamento de alguns moradores, mas como é que isso afeta, vereadora, diretamente a vida de quem mora ali na região?
Principalmente é uma poluição visível, né, de produtos químicos. Então tem que assustar. Então acho que ali é uma assombração para os moradores que vivem na redondeza, principalmente os 22. Desculpa interromper, vereadora, a senhora alega no seu pedido de informação que os moradores têm sentido dor de cabeça, mal-estar, os moradores do entorno. Então, porque a gente tem que ver que como é pó, né, chumbo é pó, vai pela água, e o que acontece? Os ventos levam, e de vez em quando os moradores alegam que sai uma fumaça dali de dentro. Então, quando sai essa fumaça, esse pó, o vento leva para o bairro, né? Então as pessoas acabam sentindo. Ali é uma via única de sentido cidade, então todo mundo que mora no 22 de abril não tem como não passar por ali. Então a gente está vendo que estamos num tempo seco, muito prejudicial à saúde, sem ter nada, né? Só uma rua sem asfalto já causa problema respiratório, você imagine um local desse que tem muitas toneladas. Então ali é um descaso muito grande da empresa. Então a gente espera mesmo uma ação mais radical, né? Vereadora, a gente vai dar um tempinho aqui na nossa entrevista, porque hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e dados da Organização Mundial de Saúde alertam que o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. No Brasil, a estimativa é que aproximadamente 200 mil pessoas morram todos os anos em decorrência do fumo. Um projeto de lei do Senado dispõe sobre a proibição de propaganda de produtos derivados do tabaco. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de tabaco, com a China em primeiro lugar. 80% da produção brasileira vão para a exportação, mas são os 20% para o consumo interno que preocupam alguns parlamentares. Principalmente o acesso cada vez mais cedo dos jovens ao cigarro. O projeto na Comissão de Assuntos Sociais ataca essa sedução do adolescente pela indústria tabagista. O cigarro ele está envolvido em vários tipos de cânceres, não apenas o câncer de pulmão, mas câncer de faringe, câncer de laringe, câncer até mesmo de rim, a implicação do consumo de cigarros, além de uma série de outras doenças. Diabetes agrava. O projeto proíbe propaganda, publicidade, promoção e patrocínio de produtos derivados ou não do tabaco, inclusive nos locais de venda. As embalagens de cigarros deverão ser todas padronizadas, sem exposição e visibilidade nos locais de venda. Aditivos que alteram o sabor e o aroma ficam proibidos. E dirigir e fumar na presença de crianças e adolescentes passa a ser considerado falta gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. Na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto foi aprovado e vai ser analisado ainda pela Comissão de Constituição e Justiça. E o debate promete, já que o texto não é uma unanimidade. Nós estamos matando uma atividade econômica. Nós já acabamos, nós temos hoje 150 mil famílias que plantam fumo nos 3 estados do sul, fora Arapiraca e Cruz das Almas na Bahia. Plantam fumo para lá. Tem 40 mil famílias que trabalham nas indústrias de tabaco. Entre os pontos de venda, o caminhãozinho que busca o fumo na lavoura, enfim, assistência técnica, tem mais de 2 milhões de pessoas envolvidas nesse processo. Mais de 2 milhões. Senador Serra, isso não tem problema, é só 25%, sim, 25% é 500 mil famílias, 500 mil famílias. No processo econômico existe o lado da oferta e da demanda, e que meu projeto está localizado do lado da demanda, não da oferta. Não está se adotando nenhuma restrição em relação à produção. Estão sendo adotadas medidas para condicionar a demanda, não a oferta. A liberdade de produção se mantém. Tem um perigo que está vindo aí, bem silencioso e visto como uma alternativa, certo, ao cigarro, que é o cigarro eletrônico, o e-eletrônico, que até agora não tem nenhum estudo sobre o efeito dele na saúde, mas que provavelmente está migrando as pessoas do cigarro. Exatamente. Migrando com a tentativa de parar de fumar. Então não se sabe do risco ainda que se tem, principalmente entre os jovens. O problema é que pode ser evitado, né? Mas infelizmente a gente ainda não criou a consciência total dessa questão do
perigo mesmo que é o cigarro para a nossa saúde. Voltando aqui para a nossa conversa, um projeto interessantíssimo que trata aí da questão do saneamento básico, que é a biofossa. É uma discussão que tem sido feita com o pessoal da FATEC, que é utilizar a bananeira, é isso mesmo, vereadora? Que agora teve um projeto que a gente já aprovou, que vai beneficiar muito a questão de saúde, qualidade de vida, é umas fotos, porque tem localidade na cidade que não tem como, vai ser um custo muito alto e não tem como fazer uma rede de esgoto. Então o SAI apresentou esse projeto para contemplar todo mundo, então tem as facilitações para quem está na vulnerabilidade social, mas a gente viu na internet, tem o pessoal da FATEC que me procurou e que a gente queria até fazer uma emenda no projeto, mas daí nós fomos atrás da informação. Nós temos lá o diretor Marcos Maturano, que é um adepto da boa saúde, e ele falou que inclusive eu tinha apresentado esse projeto para o SAI. O que acontece? Aqui em Jacareí nós não temos essa legalidade ainda, só que a gente está vendo que a nível de Ministério Federal já acontece, já foi oficializado a construção dessa fossa. Essa fossa pode ser feita em vários lugares, ainda mais que aqui em Jacareí, a gente que anda em vários bairros longe do centro da cidade e que vai demorar mesmo para chegar à rede de esgoto. Mas é que vai atrair aquela comunidade, porque já está acostumada a ter vegetação no quintal. Então, a bananeira é uma fossa diferente desse processo do SAI, que também é bem econômica, mas também é salutar para o meio ambiente. Então, nós estamos conversando com alguns professores, alunos da FATEC, nós estamos organizando, a gente quer ver se organiza, um debate na casa e aproveitar também falar das questões do cuidado dos problemas ambientais urbanos, né? Que nem os nossos córregos, tem muito, um fala uma coisa, outro fala uma outra coisa, então nós vamos aproveitar esse momento junto com a discussão dessa fossa da bananeira conhecida, mas é um trabalho muito interessante, onde a gente sabe que a natureza, ela responde, ela soluciona os problemas por ela mesma, coisa que o homem não consegue entender, né? Mas a natureza consegue. Então ali é um trabalho da terra com os resíduos poluentes, que seriam o famoso número 2 que a gente produz, né? Então tem um trabalho com a própria terra, com a própria raiz da planta. Então acho que a gente precisa voltar a olhar mais para a nossa terra, a ter um respeito maior pela nossa natureza, senão a gente vai ficar difícil. Então a gente está fazendo essa discussão, estamos conversando com o SAI, com o meio ambiente da casa, vamos buscar a CETESB e vamos tentar trazer alguém até mesmo do Ministério lá do Meio Ambiente para poder esclarecer para a gente, porque se eu tenho algo legalizado no governo federal, por que eu não posso? Tem dificuldade de praticar aqui no município. E vamos trazer também, lógico, para a discussão a doutora Eliane Taborda, não conversamos ainda, porque nós estamos primeiro organizando tudo. Inclusive, esse modelo de fossa, a gente está para visitar e montar bem a matéria para a discussão. Em São Francisco Xavier, fizeram 100 fossas desse modelo. Então, como que do lado pode e a nossa cidade não pode? Mas é uma questão de discussão política assim mesmo, né? A política, ela se constrói quando todo mundo faz uma mesa redonda, uma roda de conversa e cada um assume as suas responsabilidades. Mas, assim, enquanto cidadão, ser humano, nós temos que aprender a ter a consciência do valor da natureza na nossa vida, dos meios, e fazer sempre alguma coisa mais consciente do que nós produzimos, como nós descartamos tudo isso. E também a gente tem que respeitar a nossa natureza, né? Agora eu fiquei bem curiosa em relação a essa fossa. Não conheço os aspectos técnicos da fossa, mas é uma fossa ecológica. Em termos de custo, como é que ficaria isso, Lucimar? Então, o custo é um trabalho mais de alvenaria, né? Porque é como você cercasse, né? Fosse fazer uma horta, né? Você vai delimitar a sua área, pôr a terra apropriada, a canalização e as árvores, né? A própria raiz, o próprio trabalho na terra vai garantir esse trabalho. São bananeiras. São bananeiras. Especificamente bananeiras. Especificamente bananeiras. E elas fazem algum trabalho de filtragem? Como é que é isso? É uma transevaporização. Então eles vão trabalhar isso, né? Porque o que nós eliminamos do nosso corpo que não serve para o nosso organismo, né? Para o nosso metabolismo.
Então, se a gente consumiu, não é nada tóxico, né? Senão a gente tinha morrido. Então é uma coisa que dá para não reciclar, né? Mas dá sim para fazer um tratamento específico, né? E é provado que é possível. A São Francisco fizeram sem fósforo. A gente está para marcar com esse grupo, com os professores da FATEC, e a gente vai estar elaborando bastante a discussão, porque eu acho que não é simplesmente trazer o problema. A minha preocupação enquanto legisladora é apresentar uma solução. E quando você acha parceiros que têm esse comprometimento, a gente fica muito feliz, porque daí a vereadora só está sendo um canal para essa discussão, né? E também, como presidente da Frente do Meio Ambiente, nós temos que buscar essa solução, porque a gente anda muito nos bairros, na zona rural, em vários bairros, é muito triste você ver esgoto a céu aberto, e tem um tratamento hoje fácil de se fazer, tem opção, tem solução, né? Importante essa questão de discutir meio ambiente, logo agora em que o Brasil vive um momento que o meio ambiente, a questão da preservação tem sido colocada em xeque e gerado muito conflito. Vereadora, a gente está quase no final do ano, né? A gente já pode dizer setembro, já é semana que vem, já está quase acabando mais um ano. O que esperar desses próximos meses aí do seu trabalho aqui na Câmara Municipal? Olha, na verdade eu tenho muito trabalho, né? E agora eu estou me reunindo à noite em 2 bairros mais ou menos por semana. Estou indo à noite reunir com a comunidade, porque nós temos que mostrar que nós estamos aqui para serviço, né? E durante o dia a gente vai, até visita o bairro, mas a gente não sabe de fato o que é prioridade para aquela comunidade. Então, a semana passada, por exemplo, eu fui na comunidade Cepinho, ali no Rio Abaixo. Quantas dúvidas que às vezes nós, vereadores, então, às vezes até o próprio gestor público, eles vão buscar uma informação. Olha, um exemplo, né? Porque lá, como dividiu bem a terra e é mais particular, tinha escola, campo de futebol, não tem mais. E tem uma escola que ficou isolada da comunidade. Como que vai ficar? Ali é da prefeitura, falaram que não é. Então, tem N dúvidas que a gente tem que sanar para a comunidade. Então, a gente faz reunião à noite. Esse dia eu fui no SECAP, os moradores de 39 anos, 32 anos andando com a gente. Hoje, acabando aqui, eu já vou correndo para lá, que eu fiquei de ver, porque durante a noite você não consegue observar tudo, embora a gente tenha ciência, né? Porque o pessoal vem aqui e, olha, precisa ver o asfalto da rua. Então, eu tenho um trabalho com meus assessores de nós olharmos o bairro inteiro, porque eu não vou poder envolver no planejamento da secretaria, mas eu tenho que apresentar as reivindicações da comunidade que precisa de melhorias e que eles vão colocar no seu planejamento. Então, eu estou fazendo isso faz tempo, mas agora estou efetivando essas rodas de conversa, porque é muito importante. E a gente aproveita também, Liliane, para esclarecer alguns direitos que a comunidade não sabe. Olha, o direito que você tem, você pode cobrar. A gente fala das leis que a gente fez, que as pessoas às vezes não fazem, não sabem, não têm conhecimento. Então, assim, a gente vê que é muito rico essa proximidade com a comunidade. E também tem vários projetos meus que estão parados também, estão lá desenhados em cima da mesa. Quero ver se a gente coloca em prática, porque nós temos que servir a comunidade. E a gente está à disposição para atender todos os moradores, a gente tem resolvido várias questões. O que a gente entristece muitas vezes é a questão da saúde, que a gente sabe que é uma demanda grande, e também da questão do trabalho. É muita gente que vem pedir emprego, né? Mas é difícil, porque o vereador não tem emprego. Eu indico sempre para as pessoas, atualizem seu cadastro no PAT. Busquem saber, hoje tem aplicativo no PAT, hoje tem aplicativo também na saúde. Tem o Bom Dia Jacareí, que divulga as vagas todos os dias. Então, eu também coloco no meu Facebook todo dia as vagas que tem. Aqui tem a informação, mas a gente sabe que o número de desempregado é muito alto, né? Às vezes vem também as pessoas, cesta básica, várias coisas, então a gente fica até sentido a gente não poder ajudar, porque muitos eleitores não entendem, mas por que você não pode me dar uma cesta básica, né? Você ganha um salário bom, mas o salário não dá para a gente resolver o problema de toda a cidade, né? E também a gente também tem a vida da gente, os projetos de vida da gente, e muitas vezes o eleitor não entende. O vereador não pode te dar cesta básica, não pode, porque isso soa compra de voto. O vereador ele tem que caminhar para assistência social, e eles que têm que analisar cada caso, né? E fornecer o que está precisando. Então, é nesses caminhos que a gente tenta fazer esse trabalho sério junto à comunidade. Vereadora, é muito trabalho,
mas também tivemos conquistas. Ontem a gente teve uma grande celebração aqui do dia do dia da sessão solene em homenagem ao educador físico, mas eu também queria que você comentasse um pouquinho de como as doulas da cidade, como as gestantes estão reagindo em relação ao seu projeto que foi recentemente aprovado, que é permitindo a presença das doulas aqui nas maternidades de Jacareí. O prefeito Isaías José está fazendo suspense nesse projeto, porque ainda falta sancionar a lei. E qual que é a preocupação que eu tenho nesse projeto? Primeiro, como eu falei para vocês, eu gosto de construir o projeto, trazer todos os atores. Vocês tiveram aí a participação nisso, porque transmitiram ao vivo a audiência pública que a gente fez com a defensora, o Ministério Público, as doulas, a rede pública, todo mundo está coeso na grande vantagem que é trabalhar bem o nascimento e cuidar da saúde da mulher gestante. Então, esse é o maior objetivo desse projeto. Visto que a gente já tem um prefeito que está cuidando da alimentação, mas na creche. Mas e antes? Porque até agora a gente teve uma avaliação da Secretaria de Saúde, até o segundo quadrimestre, nós tivemos, até o mês de junho, nós tivemos 900 nascimentos na cidade de Jacareí. E daí eu estava fazendo mais ou menos o cálculo, 30% das mães gestantes não completa o pré-natal como se deve fazer. Então, esse projeto é para a gente cuidar da vida da criança, para o novo cidadão jacariense, e também cuidar da vida da saúde da mulher grávida. Porque a gente vê, gente, olha, a gente vê muita preconização na rede pública, quando você vê lá a mulher que tem 3, 4 crianças, entrou lá, mais um. Deixa as pessoas ter filho, cada um sabe do que tem, só que a gente tem que orientar dos direitos dela. Será que ela sabe como funciona o caminho? Olha, de repente eu fiquei grávida, né? Mas eu não queria, marido desempregado, mas será que ela sabe dos caminhos? Será que está visível essa trilha para ela cuidar? Então a gente vem aí entre as doulas, porque a gente quer fazer nesse projeto aprovado, se o prefeito sancionar, nós vamos fazer o programa das doulas. O que nós vamos fazer? Trabalhar a capacitação, formação das doulas, que é 50 horas. Nós temos aí vários agentes sociais, mas é agente da vida, pastoral da criança, obreiros de várias religiões, que já fazem visitas. Então, a gente capacita com conhecimento, capacita com, olha, é importante não faltar no pré-natal, porque o absenteísmo de 24% de exame, de consulta, também há esse índice maior na questão do pré-natal. Então, é esse que está por trás. Daí nós vamos ter 60 dias depois de sancionada a lei, para assentar de novo com São Francisco, que nós assentamos. É um hospital modelo em parto adequado e humanizado, né? Ele já tem um cadastro das doulas, já tem regras para as doulas. As doulas, ela tem um estatuto de conduta. Então, tem médicos que são contra, porque acham que nós vamos favorecer só o parto natural. Tem que lembrar bem, a decisão e a escolha da cesárea ou não, de quem querer normal. Se for ter que fazer uma cesárea, o médico vai falar, olha, precisa, então nós temos que obedecer o médico, né? Porque a gente acredita no profissionalismo. Então, e tirar toda a dúvida, gente, as doulas, elas não vêm para interferir no procedimento técnico da medicina, que quem são as autoridades nesse caso? É a enfermeira e é médico. Quantas vezes a gente chega no hospital, já está dando a luz, porque a enfermeira já fez tudo, porque ela é técnica, ela sabe disso. As doulas vêm como ser acompanhante da gestante, orientar, acalmar, tranquilizar, para esse momento sublime realmente ser sublime. A dor, indiscutivelmente, vai ter, né? A dor, tanto quem é mãe, eu não sou, eu tenho vários sobrinhos, já assisti partos de sobrinhos, é realmente difícil, a ansiedade ali na hora, e assim, por isso que eu acho importante esse trabalho. Eu, enquanto tia, não conseguia acalmar a gestante, porque eu não sabia de nada, técnicos, né? A gente sabe que os enfermeiros trabalham muito nos outros hospitais e não tem como dar atenção individualizada, ou pelo menos ficar ali mais tempo próximo à necessidade da mãe naquele momento, porque é uma ansiedade muito grande, a ansiedade da mãe, a ansiedade dos avós, a ansiedade do pai. Então a gente tem que trabalhar isso. Então é um projeto para valorizar o nascimento do novo jacariense, que ele venha ver o sol, né, com muita tranquilidade, e também a gente poder
a trabalhar um pouco a política da saúde da mulher, principalmente da mulher gestante. Vereadora, obrigada mais uma vez pela sua participação. Volte mais vezes aqui no Bom Dia Jacareí. Só convidar, eu volto e mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez eu quero aqui deixar claro o respeito que eu tenho para a TV Câmara. Eu assisto em casa de madrugada, né? E assisto também durante o dia, mais complicado, mas de madrugada eu consigo ver mais. E a gente vê a reprise. E olha, mais uma vez um abraço para todo mundo que acompanha a TV Câmara. A gente vai em vários lugares e a turma fala que acompanha a TV Câmara. Então, estou à disposição e mais uma vez obrigada pela essa oportunidade de fazer uma prestação de contas para a sociedade. Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso trabalho através das nossas redes sociais e também nos falar o que você quer ver aqui na TV Câmara Jacareí. Mande para a gente sugestões de pauta que você tem vontade que acontece no seu bairro, você tem vontade que passe aqui na nossa TV. É isso aí, a gente se vê amanhã. Isso aí, faça que nem a vereadora Lucimar Ponciano, que assiste a TV Câmara de madrugada. Eu acho que ela não dorme, porque ela passa o dia todo aqui e ainda vai assistir a TV Câmara de madrugada. Você não precisa assistir de madrugada, você tem o nosso YouTube. Fique ligado em toda a nossa programação, reveja o nosso material no YouTube, sem precisar passar as noites em claro para assistir a TV Câmara. Nós temos um encontro marcado amanhã. Vereadora, eu não estou conseguindo falar porque ela está rindo muito aqui do meu lado, mas nós temos um encontro marcado amanhã às 9 horas. Um abraço e até lá.